E aí, galera, tudo bem? Voltamos para a segunda parte da nossa aula de hoje, tá? Vocês já viram porcentagem, já fizeram os exercícios, já está tudo ok. Agora vamos para a segunda parte da nossa aula. Nessa segunda parte da nossa aula, nós vamos conversar sobre o quê? Regra de três simples e grandezas diretamente e inversamente proporcionais, certo? O que é isso? Regra de três, todo mundo já conhece. Vocês já devem ter visto isso na escola, do mesmo jeito que vocês já viram porcentagem, já devem ter visto regra de três também. Então é um conceito que a gente vai relembrar, vai praticar de novo para a gente gravar, para a gente firmar esse conhecimento, tá? Regra de três é o quê? Você tem quatro grandezas, você tem quatro valores e você conhece apenas três deles e você vai fazer esse joguinho para poder achar o quarto valor, né? É aquela história. Se eu demoro 1 minuto para percorrer 500 metros, quantos metros eu percorrerei em 2 minutos? Né? Regrinha de 3. Regra de 3 é isso. Ela pode ser diretamente proporcional ou pode ser inversamente proporcional. Tá? Esse é o grande jogo da nossa regra de 3. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver o exemplo para a gente firmar isso, para a gente entender bem como é que funciona e como que a gente vai utilizar isso depois. Então, olha só, vamos pegar o nosso exemplo aqui. Se um livro custa R$ 32, quanto eu vou pagar por 5 livros iguais a esse? Eu tenho um livro que custa R$ 32 e se eu comprar 5 livros, quanto eu vou pagar por 5 livros? Tenho quatro grandezas. Uma, duas, três, quatro. Dessas quatro eu conheço apenas três. Certo? Como que eu vou descobrir o valor de x? Como que eu vou descobrir o valor total dos livros? Eu vou aplicar uma regrinha de 3. Lembrando que, veja só, eu tenho que identificar a regra. É uma regra de 3 diretamente proporcional. Como que só de olhar eu sei que é uma regra de 3 diretamente proporcional? Se eu tenho um livro, ele custa R$ 32. Se eu comprar 5 livros, quanto eu vou pagar? Eu vou pagar mais ou menos? Opa, eu vou pagar mais. Eu vou pagar 5 vezes o valor inicial. Então é diretamente proporcional. Quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. Então, se eu tinha um, pago 32, eu tenho 5, eu vou pagar mais. É uma grandeza diretamente proporcional. Quando ela é diretamente proporcional, eu multiplico cruzado. Eu vou cruzar. Eu vou multiplicar o 1 pelo x, o 5 pelo 32. Eu vou multiplicar cruzado. Lembra do X-Men? Né? Todo mundo lembra dos X-Men? Então, aqui agora você vai aplicar na regra de 3, diretamente proporcional, regrinha X-Men. Vai cruzar, vai colocar o x, certo? Vai multiplicar em x. Lembra dos X-Men? Você lembra da regrinha de 3. Multiplica cruzado, multiplica em x, certo? Então vai lá. 1 você paga é igual a 32, 5 vai ser igual a x. E agora eu vou aplicar a regra de 3 para saber quanto é x. Então, 1 vezes, ó, o x maiúsculo aqui é o nosso vezes, tá? 1 vezes multiplicado por x vai ser igual a 5 multiplicado por 32. Beleza? 1 vezes x é igual a 5 multiplicado por 32. 5 vezes 32. X é igual a 60. Opa, e o 1? Para onde é que ele foi? Ah, o 1 passa dividindo. Se aqui ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Regra básica de multiplicação, regra básica da matemática que nós aprendemos lá na escola. Então, x de um lado da igualdade, o 1 está multiplicando. Se o 1 está multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo, certo? Então, eu tenho x igual a 160 dividido por 1. Molezinha, mamão com açúcar. X é igual a 160. Uma regra de 3 muito simples, muito fácil, muito prática para a gente só relembrar esse conceito, gravar ele de novo
para usar ali na frente dos nossos exercícios, ok? É uma regra de 3 diretamente proporcional, certo? Quando uma grandeza aumenta e a outra aumenta, todas vão aumentar, ok? Vamos gravar esse conceito então? Grandeza diretamente proporcional. Quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. E se uma grandeza diminui, a outra também diminui. Certo? Se um lado da igualdade diminui, o outro lado da igualdade diminui também. Se um lado da igualdade aumenta, o outro lado da igualdade aumenta também. Ok, pessoal? Pegamos o conceito, grandeza diretamente proporcional. Fechou? Beleza, legal. Vamos para o próximo slide, porque agora nós vamos ver um outro exemplo. Um exemplo um pouquinho diferente. Se 10 trabalhadores constroem uma casa pré-fabricada em 90 dias, veja só, 10 pessoas trabalhando durante 90 dias constrói uma casa. Legal? Show de bola. Quantas pessoas trabalhando no mesmo ritmo seriam necessários para construir a mesma casa, mas agora em 60 dias? Ai, ai. E agora? 10 pessoas demoram 90 dias para construir uma casa. Mas eu preciso que essa casa fique pronta em 60 dias. 90 dias não dá. E agora o que eu faço? Eu preciso descobrir quantos trabalhadores eu vou ter que contratar para conseguir construir a minha casa em 60 dias. Como é que eu vou fazer? A regra de 3 vai me ajudar. Estão vendo como a gente precisa desses cálculos no nosso dia a dia? E na maioria das vezes a gente até usa esses cálculos, mas ele vem de forma tão automática que a gente nem presta atenção no que está acontecendo. Quando a gente vê, a gente já fez. Normalmente você faz esse cálculo de cabeça. O cálculo anterior. Você foi comprar um livro. Não, de repente não foi um livro que você foi comprar. Talvez você tenha ido no mercado e foi comprar um pacote de Nissin Miojo. Aí você comprou um pacote de Nissin Miojo. Você comprou um pacote de Nissin Miojo por R$2. Mas se eu comprar 5 pacotes de Nissin Miojo, quanto eu vou pagar por eles? 5 vezes 2, 10. Você aplicou a regra de 3, só que bem rapidinho na tua cabeça. Agora, quando isso envolve valores mais complexos, você precisa do cálculo passo a passo. E agora nós vamos ver esse cálculo passo a passo, um pouquinho mais complexo. 10 trabalhadores demoram 90 dias para construir uma casa. Quantos trabalhadores eu vou precisar para que essa casa seja construída em 60 dias? Vamos ver? Olha aí, ó. Então, 10 trabalhadores é igual a 90 dias. X trabalhadores vai ser igual a 60 dias. Lembra da regrinha anterior? Grandezas diretamente proporcionais? Grandeza diretamente proporcional. Se um lado da igualdade aumenta... Opa, tá aqui. Cadê meu mouse aqui? Ele às vezes some. Ele já vai aparecer. Ó, se um lado da igualdade aumenta, o outro lado aumenta também. Se um lado da igualdade diminui, o outro lado diminui também. 90 para 60. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Mas espera aí. Se eu tenho 10 trabalhadores para fazer em menos tempo, 60 é menos tempo que 90. Eu vou precisar de menos trabalhadores ou mais trabalhadores? 90 dias diminuiu para 60 dias. E agora aqui, vai diminuir também? Será que se eu tiver 5 trabalhadores eu vou fazer mais rápido ou mais devagar? Eu vou precisar de mais trabalhadores. Se eu tiver menos trabalhadores, eu vou fazer mais devagar. Então, eu já sei, só de olhar, só de analisar essa equação, eu sei que nós estamos falando de uma regra de 3 inversamente proporcional. Ou seja, quando um lado diminui, o outro lado da igualdade vai aumentar. Entenderam? Porque para fazer em menos tempo, eu preciso de mais trabalhadores. É assim que funciona. Então, vamos lá? Se ela é inversamente proporcional, minha regrinha X-Men morreu. Não vou poder usar ela aqui. Não vou poder aplicar o X. Aí vai ser linear. Eu vou fazer X vezes 60. Está aqui, ó. X vezes 60 vai ser igual a 10 vezes 90. Não faço cálculo, não faço multiplicação em X. Faço retinho.
direto, certo? X vezes 60 igual a 10 vezes 90. O X vai ficar sozinho, o 60 que estava aqui com ele vai passar para o outro lado, dividindo. Aí, a partir de agora, o cálculo é todo igual. 900 dividido por 60, porque 10 vezes 90 vai dar 900. O 60 que estava aqui passou para cá dividindo. 900 dividido por 60, eu tenho 15. X igual a 15. Estou passando rapidinho, porque eu estou partindo do princípio que você já viu isso. Você já viu isso, você já estudou isso. Se você tiver alguma dificuldade, está com algum probleminha, manda mensagem no grupo de WhatsApp. Porcentagem, mesma coisa. Travou um pouquinho ali, teve uma dificuldade, manda uma mensagem, manda um áudio ali no grupo do WhatsApp. Professor, não entendi. Professor, me dá uma ajudinha. A gente entra ali, a gente faz um videozinho para vocês e manda rapidinho, tá? A gente está aqui para esclarecer vocês. A nossa aula é das 8 ao meio-dia. Ela só é à distância, certo? Mas a gente está junto com vocês o tempo todo, tá bom? Então, mas o cálculo é muito simples. Essa primeira parte, fácil, fácil, fácil. É só você lembrar. Você já viu isso. Só você lembrar. Então, x é igual a 15. 15 o quê? 15 pessoas. Se 10 pessoas demoram 90 dias para fazer uma casa, 15 pessoas vão fazer essa casa em 60 dias. Entenderam o cálculo? É fácil e é prático, é o que você usa no teu dia a dia. Se você vai construir uma casa e para fazer essa casa você vai demorar 90 dias, mas eu preciso em 60, aplica uma regrinha de 3 e você vai chegar no cálculo que você precisa, certo? É tudo uma questão matemática. E é uma grandeza inversamente proporcional. Desculpa pelo barulhinho aí, tá? Foi o WhatsApp. Tem alguém gritando aí no WhatsApp. Depois eu atendo. Agora estou falando com vocês. Grandeza inversamente proporcional, pessoal. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui e vice-versa. É assim que funciona. Tá bom? Ficou claro? Espero que tenha ficado. Façam os exercícios, eu vou passar lá no grupo do WhatsApp e vou deixar lá para vocês os exercícios das páginas. Você já tem a apostila lá no grupo. Se você não baixou, baixa agora. Já deve ter baixado. Você fez os exercícios de porcentagem, já mandou o e-mail para mim. Legal? Beleza? E agora, fez isso, terminou os exercícios, mandou para mim. A gente se vê na próxima aula. Valeu, garoto. Valeu, garota. Abraço. Deus abençoe vocês. E bom fim de semana, né? Nossa última aula da semana. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.